para quebrar o paradigma que foi apresentado do rolezinho, né? Que foge um pouco da realidade. E você acha que ela cumpriu esse papel? Até que ponto? Eu acho que essa é uma questão tão complexa que mesmo os que trabalham com a mídia alternativa, num primeiro momento, ficaram um pouco em cima do muro, pelo menos como eu vejo essa questão. Porque eu acho que é fácil compreender, né? Todo militante da mídia alternativa tem um embrião socialista. Nem todo socialista é militante da mídia alternativa, mas enfim. E aí é o seguinte, quer dizer, você vê um movimento, todo ele, quer dizer, você vê os organizadores do rolezinho parecem outdoors ambulantes, de marcas. Aí você começa a ver aquilo já com o pé atrás. Isso te impede de enxergar esse movimento de forma um pouco mais ampla. Eu acho que mesmo a mídia alternativa comeu bola nessa história, né? Eu acho que em alguns veículos mais radicais, e em blogs de gente da periferia, você teve a repercussão de alguns artigos bem interessantes sobre o que poderia ser isso, essa forma de manifestação, essa necessidade de criar uma nova sociabilidade, essa necessidade de ocupar espaços assim tradicionalmente dedicados ao consumo de uma classe média, média alta, e portanto é ali que eu vou zoar mesmo, mas ao mesmo tempo eu vou dizer que eu existo. Então, alguns artigos, até mais acadêmicos, estavam acontecendo, mas eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa sobre o que é esse fenômeno. É um fenômeno antropológico. Ainda bem que os antropólogos entraram nessa também para estudar. Eu acho que, porque assim, o rap e o hip hop, ainda que tenham sido tragados pelo sistema, eles tinham uma marca muito clara de resistência. O rolezinho não, porque o rolezinho trabalha com o consumo. E aí todo mundo ficou em dúvida. Ele antropofagiza o consumo, ele come o consumo para devolver outra coisa, ou come o consumo para se alimentar ainda mais de consumo? Ele é uma máquina de consumo perdida, digamos, descontrolada, ou ele é uma máquina de consumo para devolver para cuspir outra coisa? Na dúvida, todo mundo ficou em cima do muro. Eu acho que foi preconceito, por um lado, e eu acho que existe uma distância entre os fenômenos que acontecem fora dos eixos consagrados, então demora um pouco para perceber. Mas essa também é uma prova de que os veículos de comunicação, mesmo da mídia alternativa, ainda são tocados por gente da elite. Tá certo? Existem redes que precisam ser azeitadas ali onde estão acontecendo as coisas. Mas isso lentamente está começando. Eu acho que vamos investir nessa descentralização, das redes, para dar sentido, para eles nos ensinarem o que está acontecendo, falarem o que está acontecendo. Agora, às vezes eles falam e a gente não ouve também, então complica. E uma última pergunta. Você acredita que os agentes da mídia alternativa, eles estão mais expostos do que os da grande mídia? Tipo, o repórter, que ele vai tentar cobrir um evento qualquer, seja ele uma manifestação, um coisinho, você acha que ele está mais exposto? Eu acho que sim. Eu acho que ele está completamente vulnerável, porque ele não é o jornalista investido de uma lógica, digamos, corporativa, que está ali, apesar de todos os avanços, ele está ali neutro. Ele está representando uma empresa que, no limite, quer garantir a ordem também. Se acontecer qualquer coisa fora da ordem, ele não é culpado disso. Ele pode estar no meio, eventualmente a polícia pode confundi-lo, pode levá-lo junto, mas se ele se identificar, a chance que ele tem de sair fora é muito rápida. Enquanto que o outro não. O outro é um ativista. E ativista é criminalizado. O ativista é um criminoso. Por quê? Porque ele, a rigor, ele sempre fez alguma coisa de errado até ele provar o contrário, mas acima de tudo, porque ele não está querendo garantir a ordem, ele está querendo bagunçar o coreto. A forma como, principalmente a polícia, interpreta a militância, qualquer militância, é gente que quer desestabilizar o sistema.
Quer dizer, eu acho isso cômico, porque o sistema já não está desestabilizado o suficiente e eles nunca conseguem entender que, no fundo, o que as pessoas querem é entender a desestabilização e dar uma solução. Né? Tanto que, às vezes, tem movimentos que vão conversar com a polícia e falam, olha, a gente vai daqui, vai andar daqui para lá, tá certo? É possível que fuja do controle, que algumas pessoas quebrem algumas coisas, mas se vocês entrarem, vocês jogarem bomba, aqui a gente perde o controle. É exatamente o que eles fazem. Né? Agora, o jornalista ativista, eu faço o equivalente de um cara que vai cobrir guerra, tá certo? E aí a empresa dele deixa o cara solto lá, seja o que Deus quiser. Né? Na verdade, ele também não tem um apoio institucional, né? Ele precisa de um advogado de alguma ONG, ele precisa de um suporte jurídico. No Brasil, no começo do ativismo midiático, era aquela coisa que nunca tinha advogado por perto, você ia preso, acontecia de tudo. Agora melhorou, né? A gente viu no ano passado que melhorou, mesmo assim você teve a prisão arbitrária, a gente conhece um monte de gente que foi preso arbitrariamente, várias pessoas, quer dizer, e aí é porque estava no meio, quer dizer, não quer saber. E se a pessoa não tem nenhuma empresa para defender nem nada, ela fica vulnerável. E é grave o negócio, porque você fica identificado pelo poder. Ele te filma, ele te cadastra, e aí você às vezes é impedido de ir numa outra manifestação, né? E tem as demonizações midiáticas, né? A Sininho, a Ema, né? Quer dizer, esses personagens míticos que a mídia cria para criar o exemplo do mal, certo? Ele está causando o mal. Então, eu acho que do ponto de vista em geral, quer dizer, o alternativo, o autônomo sempre leva a pior, ainda mais nesse embate de rua. Tem a menor dúvida. Eu tenho uma pergunta. O dia que não for assim, você desconfia, porque significa que não é tão alternativo assim. Eu tenho duas perguntas que surgiram, eu acho que vai auxiliar no trabalho, que surgiram conforme a nossa conversa. A primeira é, a partir do pressuposto que você, a partir das duas definições que você deu para a mídia alternativa e para a grande mídia, você acha que a Carta Capital se encaixa onde? Boa. Pô, vocês fazem umas perguntas, gente do céu. Porque são perguntas que mexem no nosso emocional. Vamos falar claro. Em terra de cego, quem tem olho. Imagina se a gente não tivesse a Carta Capital nas últimas eleições. A gente ia chorar. Tá certo? Vamos deixar a hipocrisia de lado. Quando você olha para uma banca que está de vontade de vomitar, quando você encontra aquela capa da Carta Capital, com aquelas manchetes alentadoras, de centro-esquerda, nem vou falar de esquerda, você fala, existe justiça no mundo, você fica feliz. Agora, é evidente que ela está inserida dentro de uma lógica totalmente liberal, gente, pelo amor de Deus. Nem sei se agora ainda tem, mas até outro dia tinha Delfim Neto como colunista daquela revista. O cara foi ministro do regime militar, implantou a correção monetária, votou a favor do AI-5. Por Deus, eu gosto muito do Mino Carta. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um cara interessantíssimo para a imprensa brasileira. Agora, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, com essa coisa de blogueiro alternativo, né? Quer dizer, eu fico feliz que muitos jornalistas corporativos, né, estejam do lado, digamos, de uma imprensa autônoma e livre. Agora, é evidente que a gente que tem relações com a mídia corporativa bastante sólidas, né, trafegam entre a mídia corporativa. A Carta Capital é uma revista ela depende de financiamentos institucionais. Então, é claro que eu acho que ela escolheu o lado mais certo, talvez, mas eu não definiria a Carta Capital, né, para não fugir à tua pergunta, embora eu goste muito da revista, leia a revista e reconheça o papel de todos que trabalham lá, né, a Sinara, o Mino, são pessoas que engrandecem o jornalismo em todos os aspectos, mas não é um veículo alternativo. Eu sou muito radical em relação ao que é um veículo alternativo. Para mim, um veículo alternativo é um veículo que não fortalece nenhuma forma de poder, mas desconstrói o poder, detona o poder onde quer que ele esteja. Ele é um militante contra o poder, certo? Portanto,
a Carta Capital, evidentemente, acho que ela até faz isso bem e corretamente, ela está dando uma base, né, de defesa, através do seu editorial, a Dilma, ao Lula, etc. E nesse sentido, ela tem uma postura institucional que, evidentemente, eu entendo, né? Ela é uma revista de venda em banca, né? Ela não é uma Piauí, não é uma revista, entendeu, que tem uma estrutura que a financie. Então ela tem que depender da Caixa Econômica, Banco do Brasil, prefeituras e governos do estado do PT, e olhe lá, em uma outra empresa que financia também os candidatos do PT. Eu acho que isso não configura, segundo a minha definição mais radical de mídia alternativa, né, um veículo alternativo. Né? Eu acho que ele é um veículo independente, no espectro de controle e de claustrofobia no Brasil, ele desempenha um papel fundamental, né? Ele colabora, não porque defenda a Dilma, mas porque ele tem uma visão social que eu acho muito, muito rica. Ele não tem preconceitos, né? Ele não tem preconceitos, é um veículo que se abre para outras questões também, e nesse sentido ele tem um papel de independência mesmo. Né? Ainda que seja atrelado ao governo Lula, ele tem um papel de independência. Ele se permite uma certa independência, mas ele não é alternativo. Eu acho que tem a questão institucional para ser alternativo. Você precisa ser independente, seja do Estado como da iniciativa privada. As ONGs nasceram para ser isso, mas hoje elas foram cooptadas, e hoje uma ONG, para existir, ela tem que ter dinheiro do Estado e das empresas. Agora, a minha definição é bem radical de mídia alternativa. Você vai encontrar pessoas que vão dizer: não, eu acho que a Carta Capital ela é alternativa porque ela é contra digamos, um poder, uma forma de poder ligada à mídia que ela enfrenta. Mais ou menos. Ela tem uma estrutura, eu acho, digamos, estrutura corporativa, ainda que independente e tal, que não a caracteriza como sendo um veículo alternativo, segundo o meu ponto de vista. Ela é de oposição, é um veículo de oposição a certos, digamos, a certos valores, a certos critérios, a certas lógicas. Mas ela não é alternativa, eu acho, pelo menos.